Hoje vamos falar sobre por que a China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A República Popular da China tornou-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas quando sucedeu a República da China com a sigla ROC, agora comumente referida como Taiwan, após a aprovação da Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU em 25 de outubro de 1971. O ROC lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial e estava entre os membros fundadores da ONU quando o órgão internacional substituiu a fracassada Liga das Nações em 1945. Também estava entre as 5 nações vitoriosas que formaram os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Segurando o poder de veto ao lado da França, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. Mas, na época, a China estava no meio de uma guerra civil de anos entre o governo nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e os revolucionários comunistas liderados por Mao Zedong. A luta terminou 4 anos depois, com as forças de Mao assumindo o controle da China continental e conduzindo o exército de Xi'an para a ilha vizinha de Taiwan, uma ex-colônia japonesa entre 1895 e 1945, onde o governo ROC permanece até hoje. Na Praça Tiananmen de Pequim, em 1º de outubro de 1949, o Partido Comunista Chinês de Mao declarou a fundação da República Popular da China. Mas esperaria mais 2 décadas para receber o reconhecimento na ONU. A União Soviética foi a primeira nação a reconhecer formalmente esta nova China em 1949. A dupla permaneceria próxima na primeira década da Guerra Fria, quando Pequim e Moscou enfrentaram as forças da ONU e dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Mas a sorte de Mao com o Ocidente mudaria após a divisão sino-soviética na década de 1960. Enquanto o status de Moscou declinaria até a dissolução total da União. A França tornou-se o segundo membro permanente do Conselho de Segurança a estabelecer relações diplomáticas com a China de Mao em 1964, um movimento que foi seguido por outros grandes momentos decisivos na década seguinte, em 25 de outubro de 1971. Após anos de deliberações de fundo, a Albânia apresentou a Resolução 2758 da Assembleia Geral ao plenário para decidir o futuro da sede da China. Ultrapassou o limite de 2/3 com 76 votos a favor, 35 contra, 17 abstenções e 2 sem votos. A resolução declarou que os funcionários de Pequim são os únicos representantes legais da China nas Nações Unidas e que a República Popular da China é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. A resolução também incluía a decisão de expulsar imediatamente os representantes de Chiang Kai-shek do lugar que ocupam ilegalmente nas Nações Unidas e em todas as organizações a ela relacionadas. O ex-presidente George H.W. Bush, que era o principal enviado dos Estados Unidos para a ONU na época, liderou a oposição dos Estados Unidos à expulsão de Taipei, que ainda era um aliado do Tratado dos Estados Unidos. No final, foi o lobby chinês que saiu por cima. Hoje, a Resolução 2758 da Assembleia Geral permanece controversa por outro motivo. É central para o argumento de Pequim para excluir Taiwan da ONU e de suas instituições como parte de sua reivindicação de longa data de soberania sobre a ilha, apesar de nenhuma menção a Taiwan no texto da declaração. Aqui, novamente, é Washington que continua a apoiar a participação significativa de Taipei, embora apenas em instituições onde a condição de Estado não é um requisito. O Reino Unido, que havia reconhecido a RPC em 1950, recebeu reconhecimento mútuo em 1972, marcando o terceiro membro do Conselho de Segurança a estabelecer laços com Pequim. Após uma década de diplomacia sensível do ex-presidente Richard Nixon e do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, Washington acabou cortando relações com Taipei em 1979 e reconheceu Pequim no mesmo ano, mantendo relações robustas, mas não oficiais, com Taiwan até hoje. Pequim começou a representar formalmente a China na ONU em 15 de novembro de 1971. Seu primeiro uso registrado de um veto no Conselho de Segurança foi para bloquear a entrada de Bangladesh na ONU em 25 de agosto de 1972. Nos anos restantes da Guerra Fria, a China usou seu poder de veto com parcimônia, optando por se abster em decisões importantes quando elas não afetavam diretamente os interesses nacionais chineses. Nos últimos anos, no entanto, Pequim usou seu voto estrategicamente e em coordenação com Moscou para promover interesses conjuntos por meio de um veto duplo. A China não lança um único veto desde 1999.
Em 1992, a China votou a favor quando o Conselho de Segurança decidiu por unanimidade estabelecer uma força de paz da ONU para a ex-Iugoslávia. Em 2011, tanto a China quanto a Rússia se abstiveram quando o Conselho de Segurança autorizou a intervenção militar na Guerra Civil da Líbia. No mesmo ano, porém, ambos vetaram sanções contra a Síria e o presidente Bashar al-Assad. Entre as mudanças mais notáveis está a posição da China em relação à Coreia do Norte, seu único aliado formal. Desde o primeiro teste nuclear de Pyongyang em 2006, o Conselho de Segurança aprovou 10 resoluções com o consentimento de Pequim. A última das quais, em 2017, impôs um limite às exportações para o regime de Kim Jong-un. Desde então, a China usou seu poder de veto para bloquear novas sanções contra o Norte, muitas vezes citando a deterioração das condições humanitárias no país, bem como as provocações lideradas pelos Estados Unidos com o Sul. Pequim insiste que mantém as proibições existentes do Conselho de Segurança, apesar das acusações em contrário. Linda Thomas Greenfield, a atual embaixadora dos Estados Unidos na ONU, acusou a China e a Rússia de permitir a Coreia do Norte, no mês passado, depois que rejeitaram pedidos para censurar formalmente Pyongyang por sua recente série de testes de mísseis. Este ano, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a China usou seu peso significativo no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral para apoiar as resoluções da Rússia e pegar carona em seus vetos ao se abster. Em fevereiro, a China se absteve quando a Rússia vetou a condenação de Moscou pelo Conselho de Segurança. Então, no início de março, a China se absteve quando 141 Estados-membros da ONU votaram para pedir o fim imediato da campanha militar russa. No final de março, a China votou com a Rússia quando o Conselho de Segurança derrubou a resolução de Moscou sobre as condições humanitárias na Ucrânia, um texto que foi rejeitado por não identificar a Rússia como a causa da catástrofe. Em abril, Pequim votou contra uma resolução da Assembleia Geral para expulsar os representantes de Moscou do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nos 9 meses desde o início da guerra, a China continuou com essa votação estratégica além de consistentes mensagens pró-Rússia de diplomatas e meios de comunicação estatais. O Conselho de Segurança experimentou notavelmente poucas mudanças nas últimas 7 décadas. Em 1965, os 6 assentos não permanentes no corpo superior foram ampliados para 10, criando um conselho de 15 membros que existe até hoje. No mesmo período, a União Soviética foi sucedida pela Federação Russa em 1991. Um fato que os representantes da Ucrânia contestaram em seus recentes comentários na ONU. Além dos 5 membros permanentes, também conhecidos como P5, 5 novos membros rotativos são eleitos a cada ano, com os 10 assentos não permanentes geralmente compreendendo 5 estados da África e da Ásia, 1 da Europa Oriental, 2 da América Latina e 2 da Europa Ocidental. Os membros do Conselho de Segurança deste ano são Albânia, Brasil, China, França, Gabão, Gana, Índia, Irlanda, Quênia, México, Noruega, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. Todos os anos, os Estados-membros da ONU discutem possíveis reformas no Conselho de Segurança, principalmente em torno da expansão de assentos permanentes para incluir outras grandes potências, como Índia, Brasil ou Japão. Qualquer mudança, no entanto, exigiria o acordo de pelo menos 2/3 dos Estados-membros em votação da Assembleia Geral e também deve ser ratificada por 2/3 dos Estados-membros. Todo o P5 com poder de veto também deve concordar.